Por isso que diz semimaterial, né? Porque é uma matéria, semi quer dizer metade ou quase, né? Tem características na nossa matéria, mas se diferencia por outras, né? Por isso que consegue servir de elo, né? Então, no futuro, se a ciência chegar a entender a natureza dessa matéria do perispírito, é claro que vai dar um nome, né? Como e parar de chamar de fluido, como parou de falar de fluido calórico, fluido elétrico, né? Hoje em dia é eletromagnetismo que se fala, né? Hoje em dia o magnetismo se uniu com a eletricidade, inclusive, então nem se fala mais em fluido elétrico, nem em fluido magnético, é eletromagnetismo, enfim. É um campo eletromagnético. Então, e também da mesma forma que não se fala hoje em fluido calórico, né? Já tem as explicações e tal, da termodinâmica, enfim. Então, Kardec foi bem inteligente nisso, né? Mas, por enquanto, como a gente não sabe a natureza íntima do perispírito, continua chamando de fluido, porque é justamente esse termo é bem didático, né? Para explicar que a gente não sabe a natureza íntima, né? E como o Michel falou, não dá para chamar de energia, né? Chamar de energia seria confundir a propriedade da matéria com a matéria, né? Propriedade da matéria é igual a cor, por exemplo, uma propriedade da matéria, né? Mas não é, não existe a cor independente, né? Na matéria, mas é inclusive da nossa matéria aqui tangível, né? A gente nem sabe como é que é a física do mundo dessa matéria do mundo espiritual, né? Para falar de energia, enfim. Aí o Luciano pergunta: essa matéria poderia já estar na tabela periódica? Não, justamente não. A gente não sabe a natureza íntima, né? Você não sabe. Natureza íntima, Kardec usa esse termo para falar justamente da composição, né? Natureza, filosoficamente, a gente poderia falar natureza ontológica, o que é a coisa em si, a natureza física, a gente não sabe. Não, e Beleza. assim, viu, Laura? Desculpa, Michel, pode falar. Não, ainda sobre essa pergunta do Luciano, duas questões sobre essa pergunta. A primeira, mesmo quando a gente fala esse outro tipo de matéria, quando a gente fala em fluido, a gente vai ver, estudando Kardec, que mesmo o fluido ele também não é único. Ele se apresenta também em diversos estados, o próprio fluido. Então, mesmo, nota que ali a pergunta coloca essa matéria como no singular, né? Mesmo esse fluido, que eu não sei de que natureza é, ele não é único. Ele é modificado também em vários. Por isso que eu falo os fluidos. Então, mesmo essa matéria, que eu não sei a sua natureza, ela é no plural, elas são os fluidos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se já estivesse na tabela periódica, eu daria um nome, eu paro de chamar de fluido. Percebe, Luciano? Então, quando eu descubro um tipo de matéria nova, eu posso acrescentar na tabela. Enquanto eu não consigo definir ela, eu chamo de fluido. E para a gente entender essa noção de fluido, deixa eu dar dois exemplos que vão ajudar. Um é uma referência para as pessoas lerem, né? Kardec vai aprofundar isso. Aonde que Kardec vai aprofundar isso para as pessoas lerem? Um dos lugares que ele trata disso é no Livro dos Médiuns, capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que é justamente a ação do espírito sobre a matéria. Kardec vai ter que criar uma teoria para explicar como é que o espírito atua sobre a matéria. Aí eu vou ter teoria das manifestações físicas. Por que ele vai ter que explicar isso? Porque se eu tô... Veja, eu tenho fenômenos que mostram que esse ser, que eu digo, que é de outra natureza, está atuando na matéria, na nossa matéria. O espírito está erguendo mesa. O espírito está dando batida. O espírito está dando beliscão, tapa no rosto, tocando piano. Então eles estão atuando na matéria, mas se eu tenho essa natureza do fluido tão diferente, como que ele atua sobre a matéria? Por isso que Kardec vai ter que tratar disso. Então ele trata muito bem isso
Lá no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns. E um exemplo, o próprio magnetismo, não o magnetismo da física, mas o magnetismo chamado magnetismo animal, né? Ele vai usar, por exemplo, o termo de fluido vital, fluido animal. Por que isso? Entendam o porquê que se dá essas nomenclaturas. Porque, de novo, eu observo os efeitos. Os efeitos me fazem deduzir as causas e eu dar esses nomes. Vou dar um exemplo para a gente entender. O que eles observavam? A pessoa estava doente, fisicamente doente, então a nossa matéria. Aí vinha o fulano lá e impunha as mãos sobre a pessoa e a pessoa se curava. A pessoa se curava. Ora, esse fato prova que houve uma interação sobre a matéria do corpo, porque a pessoa estava doente, a pessoa foi lá, impôs as mãos, a pessoa se curou. Então, mexeu com o corpo da pessoa. Mas o fato é, mexeu com o corpo da pessoa, então tem que ser algo material ali que aconteceu. Mas como eu não consigo dizer que matéria é essa que atuou sobre o corpo, eu só sei que atuou, esse é o fato, eu chamo de fluido. E por que fluido animal? Porque tem a ver com o corpo. Tem a ver com o corpo, nosso corpo físico. Então, o fluido animal é uma matéria que eu desconheço que atuou sobre o corpo da outra pessoa. E se eu pegasse uma outra pessoa e tentasse fazer a mesma experiência, não acontecia. Aí eu descobri que tinha pessoas que liberavam esse fluido e outras não. Aí o conceito do magnetizador, aquele que não é. Depois Kardec, quando vai desenvolver o espiritismo, ele vai fazer ele vai partir da mesma lógica. Por isso que ele diz que o espiritismo é uma ciência irmã do magnetismo. Que ele vai pegar a mesma lógica. Olha, os espíritos estão atuando na nossa matéria. Ponto. Isso é um fato. Os relatos dos fenômenos provam que eles atuaram na nossa matéria. Então tem que ser um fenômeno material. Mas eu não sei que natureza é essa. Então eu chamo de fluido. O fluido do espírito. Perispirítico. Depois a gente vai ver mais a fundo isso. Então eu deduzo que há uma matéria ali porque houve um efeito material. Como eu não sei que tipo de matéria é e sei que ele é diferente das matérias conhecidas, eu chamo de fluido. É assim que ele vai proceder. Bom, eu não sei se vocês querem colocar mais alguma Não, coisa. só um exemplo, né? Inclusive, os médiuns videntes viam o perispírito com a aparência humana, né? Então, você já deduz que é um tipo de matéria, né? Que pode ter uma aparência, né? Mas era uma matéria diferente, tanto que não tinha órgãos, passava pelas paredes, enfim. Então você deduz, é uma matéria, mas é uma matéria diferente, né? E é por isso, como o Herbert colocou ali, Kardec foi genial nos detalhes. Esse é um bom teórico. Esse é um verdadeiro homem que sabe fazer ciência. Ele dá os nomes certos e não faz confusão. Então ele usou os termos certos, analisando da maneira correta os fenômenos. Então muito interessante estudar lá no Livro dos Médiuns, ele mostrando como é que foi se descobrindo tudo isso. E a gente vê o bom senso de Kardec de saber analisar e de tirar as conclusões corretas. Porque como é que deu. Kardec chega a falar, por exemplo, as pessoas viam mãos no ar. Então tem que ter matéria, porque eu pude ver, mas ao mesmo tempo, por que eu sei que não é uma matéria igual à minha? Porque ela tem características diferentes, ela sumia do nada. Olha, tem características diferentes das matérias conhecidas. Qual é a palavra que eu uso? Fluido. Então aí o termo água fluidificada, o movimento espírita já começa. Os espíritos. Pode falar. Kardec fala em água magnetizada, né, na Revista Espírita. Agora, é porque a água fluidificada parece um pleonasmo, né? Porque a água já seria um fluido, né? Mas é óbvio que a palavra fluido, quando Kardec fala, é diferente do fluido da física, né? Mas eu prefiro ficar com a terminologia kardeciana. Kardec fala na Revista Espírita, tá lá água magnetizada, né?
Eu acho que esse termo fluidificada não era usado na França, foi no Brasil. Eu prefiro ficar com a terminologia